eu abrir a câmera, o que acontece? Me aparece? Aparece eu no cantinho? Mas eu não fiz a barba. Mas vai, vamos lá. Mas não apareceu eu aqui. Então eu vou cortar a câmera. Bom, vamos lá. Então a gente viu, no começo dessa matéria, a gente está estudando uma matéria que se chama dinâmica. A gente começou essa matéria com as 3 leis de Newton. Primeira lei de Newton, inércia. Tendência que o corpo tem em manter seu estado inicial. Se está em repouso, tendência é continuar em repouso. Se está em movimento, tendência é continuar em movimento retilíneo uniforme. Para mudar essa tendência, eu preciso aplicar uma força. Aí eu vou lá para a segunda lei de Newton, e a aplicação da segunda lei de Newton a gente faz usando a equação força resultante igual a massa vezes aceleração. Então, quando você aplica uma força, você consegue acelerar esse corpo, certo? Se tiver uma força resultante diferente de zero. Ou seja, o corpo sai do repouso e passa para o movimento. Sai do movimento e diminui a velocidade, de repente até atingir o repouso. E depois a terceira lei de Newton, ação e reação. Bom, aí já que a gente começou a falar em força, a gente vai ver alguns casos, alguns tipos de forças. A gente viu primeira força. Bom, primeiro vamos lembrar o que é força. Força é interação entre 2 corpos. Então, quando você vê uma força aqui, ó, sozinha, não faz muito sentido, né? Mas, na verdade, você tem que imaginar que tem uma pessoa invisível aqui empurrando o bloquinho A para a direita. Tem uma pessoa invisível puxando o bloquinho B, certo? Por quê? Força é interação entre 2 corpos. A pessoa interagindo com o bloquinho. Aí a gente viu primeiro a força-peso. Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou representar a força-peso em todos esses desenhos. Ó, força-peso, tá vendo? Vou representar a força-peso em todos os desenhos. Agora, o que é força-peso? Já que força é a interação entre 2 corpos, quais são os 2 corpos quando eu falo em força-peso? É a Terra e o corpo A. A Terra atrai o corpo A. Tem uma lei na física, que é a lei de Newton para a gravitação, que é o seguinte: massa atrai massa. Então, a massa da Terra atrai a massa do bloquinho B. Essa atração a gente traduz como força-peso, certo? Ou seja, força-peso é a interação entre a Terra e o bloquinho. Interação entre a Terra e o bloquinho. Muito bem. Então, tá aqui. Ixi. Se a Terra... será que... consegui tirar. Se a Terra atrai o bloquinho atrai a Terra. Quando eu falo desse jeito, sempre que você inverter a frase, igual eu fiz agora, você está, sem perceber, você está pensando na terceira lei, ação e reação. Então, se a Terra atrai o bloquinho atrai a Terra. Lá no centro da Terra, que eu não vou desenhar aqui, mas lá no centro da Terra tem uma forcinha que é a reação do PA. Poderia chamar de pelinha A, que é o bloquinho atraindo a Terra. Beleza. Então tá aí o peso. Se precisar calcular o peso, eu passei na aula passada para vocês. Pequeno, médio, grande. Ou seja, peso é massa vezes gravidade. Aqui tem uma discussão muito importante que é o seguinte: P é força. Se é força, é dado em newtons. Não tem como você esquecer, porque é só você lembrar de mim. Certo? Newtons, força. Aqui, ó. Isso aqui é um parênteses, tá? Massa é dado em quilogramas. E gravidade, ai que droga, metros por segundo ao quadrado. No caso da Terra, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, presta atenção que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Peso é uma força, interação entre a Terra e o corpo, dada em newtons. Massa diz respeito à quantidade de pelanca, osso e gordura que você tem aí no teu corpo.
Ah, eu tenho 70 quilogramas de puro músculo. Beleza, é a quantidade de coisa que você tem aí. E gravidade diz respeito ao campo gravitacional do planeta. Certo? Então, cuidado que são 3 coisas diferentes, tá? Bom, só uma observação. Normalmente, aparece com uma setinha em cima das forças para indicar que força é um vetor. Eu não vou fazer isso aqui agora porque eu estou desenhando com o dedo e está doendo meu dedo. Segunda força que a gente viu semana passada, força normal. O que é força normal? Força normal é a reação da superfície. Então, quando a Terra atrai o corpo A ele vai tentar entrar no chão. Só que o chão suporta ele, o chão segura ele. A gente representa isso com uma força chamada de força normal. Ah, ficou fino, né? Desenho mais grossinho aqui. Força normal. Então, o que é a força normal? É a reação do chão. Então, aqui seria normal A. Aqui é o chão empurrando ele para cima, normal B. Aqui, ó, o chão empurrando ele para cima, normal A. Aqui o chão empurrando ele para cima, normal B. Aqui novamente o chão empurrando ele para cima, normal A. E a... Ai, Felipe. E da gravação, gente. Deixa eu dar um pause aqui. Onde que dá pause? Não dá pause. Ou para ou continua. Vai continuar. Então, só vai existir normal quando tiver chão. Só um minutinho. Ô, Felipe, por favor, fica quieto que eu tô gravando a aula. Vambora. Vamos lá. Então, ficou claro isso? Não tem formulinha para normal, tá? Normal você vai ter que analisar. Qual que é a análise aqui? Olha só. Pelo que eu tô vendo nesse sistema aqui, esse corpo ele vai se mexer para frente, certo? Peraí que alguém mandou alguma mensagem, deixa eu ver. Ai, Felipe. Não sabe. Ó, pelo que eu estou vendo aqui nesse sistema, ele não vai se mexer para cima ou para baixo, ele vai se mexer provavelmente para a direita, certo? Então, olha só, se ele não vai se mexer para cima e para baixo, é porque a força peso cancela com a força normal. Ou seja, normal A é igual o peso A. Certo? Tem a mesma intensidade, corta. Normal B é igual ao peso B, e assim vai, certo? Nesse exemplo aqui, tá? Vamos lá. Esse aqui, olha que interessante, olha aqui para o cantinho direito. E agora, bicho? Olha só. Por que eu não desenhei normal B? Desenhei normal A igual peso A. Ai, meu Deus. Beleza. Só que eu não desenhei normal B. Por quê? Porque não tem chão, gente. Normal é só quando tem superfície. Certo? Normal é a reação do apoio da superfície. Aqui não tem superfície, não tem normal. Certo? Mas tem uma outra coisa. Tem uma cordinha segurando o B. Vamos imaginar que esse sistema está em repouso, tá? Para ficar mais fácil. Na próxima aula a gente discute quando for acelerado. Ai, meu Deus, escrever com o dedo é horrível. Cadê o giz? Eu prefiro o giz. Então vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Se a Terra puxa o bloco B para baixo, o bloco B tenta descer. Se ele tenta descer, ele puxa a cordinha para baixo. Reação disso, a cordinha puxa ele para cima. A gente vai dar o nome para isso de tesão, ou seja, tração ou tensão, certo? Essa é a força nova que eu coloquei na matéria dessa semana. Força de tração. Quando que tem força de tração? Quando você tem um cabo ou uma cordinha, ou um barbante, certo? Quando que tem força normal? Quando tem chão. Quando que tem peso? Sempre.
Só que a cordinha, ela puxa o bloco B para cima e ela puxa o bloco B para a direita, certo? Você consegue imaginar isso? Essa cordinha está puxando o bloco A para a direita. Então tá aqui, ó. Para o sistema ficar em repouso, tá faltando alguma coisa. Essa conta não bate. Aqui até que bate, ó. Corta, corta, resultante zero, tá em repouso, continua em repouso. Você percebe que eu vou falando as leis de Newton sem perceber. Ó, corta, corta, resultante igual a zero. Tá em repouso, continua em repouso. Isso é a primeira lei de Newton. O bloquinho tenta descer, ele puxa a cordinha para baixo, a cordinha puxa ele para cima. Tá vendo? A hora que eu inverti a frase, bloquinho puxa a cordinha para baixo, cordinha puxa bloquinho para cima. Eu falei da terceira lei de Newton, ação e reação, certo? E da segunda lei de Newton eu não vou falar aqui, porque eu fiz essa proposta aqui de repouso que é mais fácil, tá? Mas do jeito que está aqui, ó, não faz. Alguma coisa está faltando. Por quê? Porque o PA corta com a normal, eu já falei que as duas são iguais nesse caso, beleza. Só que está sobrando o TA. Se sobrar força, isso significa força resultante. Entendeu o que é força resultante? Força resultante é a sobra. Se tiver sobra de força, você vai fazer massa vezes aceleração. Força, meu amor. Isso aqui é a segunda lei de Newton. Tá? Se sobrar. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos imaginar que esse chão aqui, ó, ele é tão áspero, como se fosse uma lixa. E o bloquinho A é uma borracha. E aí aparece no sentido contrário uma força que eu vou falar semana que vem, que é a força de atrito, tá? E aí, por causa dessa força de atrito, que cancela a tração, corta, corta, resultante igual a zero. Então, não é isso aqui. Eu tenho resultante igual a zero. Então, realmente, ele vai continuar em repouso. Ok? Para finalizar, a gente vai ver agora a força elástica. Força elástica vai aparecer sempre que você tiver uma mola. Primeira coisa, ela aparece sempre no sentido contrário da deformação dela. O que é deformação? Tá vendo que a mola ela tá relaxada, solta, do jeito que você comprou na loja? E aí você esticou ela. Para esticar, você puxou para a direita. Então a força elástica aparece para a esquerda. Se eu pegar essa mola relaxada e comprimir, apertar ela, eu não vou ter que empurrar para a esquerda? Aí vai aparecer uma força elástica para a direita. Então a força elástica é sempre no sentido de voltar ao normal. Bom, como é que calcula isso? Você vai calcular assim, ó. Fel. O que é fel? Força elástica. Estou abreviando aqui. Félix. Para você memorizar. Félix. O que é o K? O K se chama constante elástica. Diz respeito a essa característica da mola aqui, ó, de esticar mais ou menos para determinada força. Ou seja, quanto que essa mola é dura, quanto que ela é elástica. Então, se eu comprar essa mola aqui, ó, com a força do meu braço, ela estica meio metro. Se eu trocar essa mola por uma outra, sei lá, de plástico, com a força do meu braço, ela estica 1,5 metro. Então, as molas são diferentes. Para diferenciar, constante elástica. E o X é a deformação. Quanto que você esticou a mola. Então, isso aqui é o Félix. Força elástica. Bom, quando que eu vou usar isso? Quando tiver... Ixi, não aumenta aqui, gente. Esse aqui não aumenta. Ai, eu não consigo, é muito para minha cabeça. Ele sumiu. Ele voltou. Aqui, apareceu a bolinha para aumentar. Uhul! Então, vamos lá. Olha esse sistema aqui, ó. O peso do bloco B puxa ele para a direita, então essa mola vai esticar, certo?
Se a mola vai esticar para a direita, ela vai exercer uma força. Deixa eu mudar de cor aqui. Ela vai exercer uma força para cá, ó. Certo? Aqui, na verdade, que seria tração, tá? Mas faz de conta que é a mola que está ligada diretamente no bloco. Então, aqui você tem força elástica. Certo? Então, sempre que tiver mola, força elástica, Félix. Quando tiver chão, força normal. Não tem fórmula, você vai ter que analisar. Quando tiver cordinha, força de tração. Também não tem fórmula, tem que analisar. Aqui tração é igual peso. E sempre vai ter peso. Pequeno, médio, grande. Cadê a gente? Parar a gravação.